Já passou o Natal, estamos aqui no finalzinho de 2024, início do próximo ano. E você, como todo bom, típico brasileiro mediano, não leu nada, absolutamente nada, nos últimos 12 meses. Mas neste vídeo eu vou trazer para você 12 livros fenomenais para você aproveitar bem o seu tempo em 2025. Rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou o Pedro Mendes e hoje eu estou trazendo aqui uma lista de 12 livros, dos 12 livros que eu vou ler em 2025. É uma lista bastante ambiciosa, assim, tanto baixo, são pelo menos 4.000 páginas, mas nada assim que eu não consiga ler em um ano aí, o ano que vai ser 2025. Então, sem enrolação, já em janeiro eu vou ler aqui o Silmarillion do J.R.R. Tolkien. Este autor que eu já falei várias vezes no canal, adoro. E este é um livro que eu já comecei, estou na página 138. Livro que narra a criação da Terra-média e os eventos da Primeira Era daquele universo que o Tolkien criou. Se você não conhece o Senhor dos Anéis, não sabe o que é o Tolkien, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre o Senhor dos Anéis. Clica aqui no izinho pra assistir. Por enquanto tá sendo uma leitura mais arrastada, um pouquinho mais chata, mas é boa literatura. Vou terminar aí no mês de janeiro. 138 páginas que eu deveria ler em 2025, eu já li em 2024, mas calma que a dimensão das próximas obras vai compensar isso muito, você já vai ver. E já em fevereiro eu vou ler aqui um dos maiores romances, talvez o maior romance de todos os tempos, o meu presente de Natal, que é Os Noivos, do Alessandro Manzoni, que é uma obra simplesmente, pelo que dizem, fenomenal. A minha mãe já leu, minha irmã também já leu, e dizem que é um romance simplesmente espetacular, dispensa comentários. Então essa vai ser ali a minha leitura do mês de fevereiro. Vocês podem ver que é um calhamaço, mais de 700 páginas. Eu vou ter assim bastante conteúdo para me entreter aí no mês de fevereiro. Já no mês de março eu vou ler aqui outro livro do Tolkien, Beren e Lúthien, outro livro de literatura que se passa também na Terra-média. E olha só, isso daqui é de março. Em abril eu vou ler outro livro do Tolkien, que são Os Filhos de Húrin. Olha só que surpresa, em janeiro eu vou terminar uma obra do Tolkien, em março eu vou ler outra, em abril eu vou ler outra, e janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Em maio eu vou ler mais uma, a última desse ano de 2025, calma aí, que é A Queda de Gondolin. Então vocês podem ver que durante aí o primeiro semestre de 2023 eu vou ler 4 obras. Como eu vou terminar essas 4 obras do Tolkien só no primeiro semestre de 2025, vai ser um investimento pesado em literatura inglesa, assim, literatura de origem inglesa. Mas em maio eu vou dar um basta aí em literatura e começar uma obra famosíssima e muito densa, muito pesada, que é o Arquipélago Gulag do... eu não vou nem tentar pronunciar o nome dele. Uma obra que narra o pesadelo, o grande pesadelo que eram os campos de concentração soviéticos ali durante os reinados de terror, o reinado de terror que foi a União Soviética, principalmente, mas não só, durante a ditadura de Stalin. Então, janeiro, Silmarillion, em fevereiro, Os Noivos, depois Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin, A Queda de Gondolin, e depois uma pausa em literatura para ler o Arquipélago Gulag do... vou tentar pronunciar, enfim, Alexander Solzhenitsyn. Não sei falar russo. Já em julho eu vou ler uma obra histórica. Vocês podem ver que o Arquipélago Gulag é uma obra de caráter histórico, mas que também tem um quê biográfico, porque o Alexandre, não sei o que, passou pelo inferno que eram os campos de concentração, os Gulag. E já em julho eu vou ler uma obra de história mesmo, que é aqui do Daniel Ropes, História da Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, que narra ali os inícios, os primeiros tempos da Igreja, do cristianismo. Este é apenas o primeiro volume de uma coletânea de livros desse historiador, que é o Daniel Ropes, e eu vou começar a ler a obra dele pelo volume 1, como é evidente, aí em julho de 2025. Já em agosto eu vou ler A Vida Intelectual do Sir Tilanges. Esse é um livro que já me foi muito recomendado. Nossa, porque é incrível, nossa, porque vai mudar a sua vida, nossa, porque não sei o que tem. E eu acredito, vai mostrar ali as condições, vai mostrar ali os métodos para você ter uma vida real, uma vida efetiva de estudos, uma vida intelectual, como diz o próprio título. Então isso daí vai ficar pro mês de agosto. Vocês podem ver que a pilha aqui do meu lado está respeitável, mas aqui no conjunto de grandes clássicos que eu guardei aí para 2025,
tem uma pequena nota, digamos, desafinada, que é o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que é uma grande ideóloga, uma grande pensadora do movimento feminista. Eu já falei um pouco sobre o movimento feminista aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo, clica no card que vai aparecer aqui em cima. A Simone de Beauvoir tem uma história conturbada, eu já conheço a biografia dela. Eu li um livro chamado a Feminismo, Perversão e Subversão, de uma deputada brasileira, que é Ana Campanholo. E esta é a obra da própria escritora feminista, não é alguém falando sobre ela, não é uma biografia dela, é aquilo que ela escreveu, aquilo que ela pensava, que é uma obra fundamental para eu perceber as raízes, para também perceber o desenvolvimento do movimento feminista, esse movimento tão famoso, tão controverso nos tempos de hoje. Então vai ser uma obra aí mais de estudo, não é que eu acho que seja um grande clássico ou admire a biografia da Simone de Beauvoir, que na verdade é uma biografia tenebrosa, mas é uma obra mais de estudo para eu conhecer esse movimento. Depois aqui um livro de um autor no mínimo polêmico aqui para o mês de outubro, que é o Imbecil Coletivo, aliás. Imbecil Coletivo é o nome do livro. O autor é o famosíssimo, classificado pela mídia como guru bolsonarista, Olavo de Carvalho. Tem várias pessoas que eu até conheço pessoalmente que acompanham aqui o canal, que adoram o professor Olavo de Carvalho. Já me veio gente dos comentários dizendo que odeia o professor Olavo de Carvalho, mas essa vai ser a primeira obra que eu vou ler dele para ver o que ele de fato escreveu. E pelo que eu ouvi falar, muito por cima, muito superficialmente, o Imbecil Coletivo é aquele idiota útil, aquele que não pensa por si mesmo, aquele que sofreu talvez uma lavagem cerebral, mas isso é apenas o que eu ouvi falar e eu vou explorar o pensamento do autor Olavo de Carvalho nessa primeira obra aqui. Eu não tenho nenhum conhecimento assim profundo sobre o conteúdo dela, mas eu sei que é polêmica, eu sei que não vai ser um lixo completo, então aguardar aí pro mês de outubro. Já pro mês de novembro, nós temos aqui um livro do Mortimer Adler, perdoem a pronúncia que não sou um especialista em inglês, Aristóteles para Todos, que é uma introdução simples para um pensamento complexo. O Mortimer Adler é um autor bem famoso e nesta obra ele vai dar uma introdução ao pensamento do grande filósofo que foi Aristóteles, discípulo de Platão. E eu acho que vai ser uma leitura muito boa. Já comecei a ler, já li as primeiras dezenas de páginas desse livro, mas faz muito tempo, também não me recordo. Vou ler do início esta obra para eu ter uma boa introdução ao pensamento do grande filósofo que foi Aristóteles. Alguém está tentando entrar no meu quarto. Olá, Vitão, tudo bem? O que você precisa? Livro do livro. Livro aqui, livro. Os livros que eu tenho aqui não são pra sua idade, não. Rato. O livro do rato tá lá embaixo, na sala, com a mamãe. Não. Dudu. Alô? Fecha a porta aí, por favor. Fecha a porta aí, por favor. Muito obrigado. Meu irmãozinho de 2 anos pedindo livro. Mas agora, pro mês de dezembro, o que eu vou fazer no mês de dezembro? Vou terminar em grande com um clássico famosíssimo que é Crime e Castigo, Crime and Punishment, salvo engano no inglês, que é do Fyodor Dostoiévski, o grandíssimo autor russo. Minha mãe já começou a ler a obra, ouvi dizer que ela é fantástica, um pouquinho mais rebuscada, mas enfim, faz parte. Vai ser aí a obra de dezembro, eu guardei mesmo pro finalzinho do ano, já no friozinho, quando eu estiver gravando, quando eu estiver me preparando para gravar outro vídeo como esse. E vai ser assim que eu concluirei as leituras de 2025. Vocês podem ver que não é pouca coisa, são assim, chutando por baixo mesmo, são 4.000 páginas. Eu fiz aqui umas contas bastante rudimentares, se contando assim só as centenas, e são pelo menos 4.000 páginas e ainda não acabou. Então eu selecionei um grande livro, seja pela sua relevância histórica, seja pela sua grande qualidade, sua reconhecida qualidade. Eu selecionei 12 grandes livros, um para cada mês de 2025. Uns mais longos, uns menos longos, faz parte. E depois eu também estou planejando aqui, irei ler a Bíblia inteira, a Bíblia Sagrada, ou Sagradas Escrituras inteira, durante o ano de 2025. Eu vou seguir o plano, eu não vou ler assim por ordem, olha só, eu vou ler aqui Gênesis, depois eu vou ler o Êxodo, depois eu vou ler Levítico, e depois Números, e depois Deuteronômio, não sei o que mais. Não, vou seguir um plano de um... Eu acho que é um sacerdote americano, não sei, não tenho certeza se não seria um pastor, mas acho que é um sacerdote que fez um plano de ler a Bíblia em um ano, uma meta comum esses dias. E ele não segue aí a ordem
dos livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, aí depois vai lá para os Salmos e o livro dos Reis e os Profetas. Não, ele pega aqui um trechinho do Gênesis, com um trechinho dos Atos dos Apóstolos, depois um Salmo, enfim, ele combina várias partes. É um plano que envolve 10 a 20 minutos de leitura diária, então eu acho que vai ser um bom projeto e eu vou concluir, vou ler a Bíblia inteira, já li boas partes, mas vou ler a Bíblia inteira aí ler a Bíblia em um mês iria ser complicado. Vou ler a Bíblia inteira aí no ano de 2025, seguindo esse plano do, salvo engano, sacerdote americano. E ainda não acabou, tá bom? Então aqui pra concluir o vídeo, pra fechar o vídeo com chave de ouro, eu também selecionei obras de reserva. Por que de reserva? Porque eu tenho um ritmo de leitura muito acelerado, principalmente quando eu estou de férias. Então, só que na última metade do mês de setembro, eu li pelo menos 800 páginas. Terminei 2 obras, uma de 350, outra de mais 350. Li mais uma obra de literatura infanto-juvenil, que era o Robinson Crusoe. Então, eu li 800 páginas assim, direto, sem plano, sem a meta de páginas diárias, porque eu tenho para cada um desses livros, eu tenho um número de páginas diário que eu já calculei que eu devo ler. Então eu sei que eu tenho um ritmo de leitura muito acelerado, eu sei que talvez seja difícil ler algum desses livros aqui num mês, mas, por exemplo, A Vida Intelectual, Aristóteles para Todos, vão ser livros que eu irei concluir em menos de um mês. Eu vou ficar ali pelo menos uma semana livre entre aspas, desses livros. Então eu guardei alguns livros de reserva, como por exemplo, O Banquete, um diálogo de Platão, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, do Arthur Schopenhauer, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dales, qual é o nome dele? Dales Carnegie, Breve História da Filosofia Moderna, do Roger Scruton, Didascalion, do Whitson Victor. Então eu guardei ali 6 obras de reserva, só para o caso de essas daqui não bastarem, mas eu admito que é um plano ambicioso, mas com certeza... Opa, quase deixei cair ali a lâmpada. Mas com certeza execuível, um plano factível, um plano que eu realmente consigo e cumprirei de fato aí no ano de 2025. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo mais direto, um vídeo mais corrido. As 12 leituras, os 12 livros que eu planejo e que eu lerei aí no ano de 2025, mais um extra, que vai ser de leitura diária, que é a Sagrada Escritura. Eu planejo ler a Sagrada Escritura inteira, mais alguns livros de reserva. Então aqui, recapitulando muito rapidamente. Em janeiro, o Silmarillion do Tolkien. Em fevereiro, Os Noivos, do Alessandro Manzoni. Em março, abril e maio, todos os livros do Tolkien. Beren e Lúthien, Os Filhos de Húrin e A Queda de Gondolin. No mês de junho, O Arquipélago Gulag, do Alexander Sturgeon, não sei o que tem. No mês de junho, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do Daniel Rope, um historiador muito reconhecido. No mês de agosto, A Vida Intelectual, do Sertil Langes. No mês de setembro, O Segundo Século, da Simone de Beauvoir. No mês de outubro, O Imbecil Coletivo, do Olavo de Carvalho. No mês de novembro, Aristóteles para Todos, do Mortimer Adler. E por fim, no mês de dezembro, Crime e Castigo, do Dostoiévski, mais aqui a Sagrada Escritura, mais eventualmente as leituras extras. Só mostrar mais uma vez a pininha de livros. Nossa, tá pesado. Aqui é a lista de livros para 2025. Espero que você também faça a sua. Não precisa ser obras tão complexas, nem obras tão longas, mas que você tenha um livro, pelo menos um livro por mês, para ocupar bem o seu tempo em 2025 e não ficar só no YouTube, só no Facebook, nem sei se alguém usa o Facebook hoje em dia, para você ocupar bem o seu tempo livre, não interessa a sua idade. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado. Faça a sua lista de leitura e, se você gostou, já deixa aí nos comentários, já deixa a sua opinião, o seu livro favorito aqui nos comentários, metralha o botãozinho do like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, que isso ajuda pra caramba. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, que acho que vai ser só em 2025. Fui!